Dentro da disciplina de psicologia, hoje vamos estar falando sobre administração de conflitos. Conflito é um processo que se inicia quando um indivíduo ou um grupo não consegue ter entendimento com outra pessoa ou outro grupo, havendo choque e enfrentamento. Nessa situação, há um bloqueio na tentativa de alcançar os objetivos. E aí, o que pode acontecer? Uma incompatibilidade de objetivos, diferença na interpretação dos fatos, desacordos baseados em expectativas de comportamento, problemas pessoais, falha de comunicação, conflitos de personalidade, pressão e opiniões divergentes. E os níveis de conflito podem ser intrapessoal, quando o conflito é consigo mesma, a pessoa está em conflito com ela mesma. Pode ser interpessoal, entre duas pessoas com opiniões totalmente diferentes. Intergrupal, que é grupos com ideias que se chocam. Por exemplo, o governo federal está contra as palavras do governo estadual. Há um choque de opiniões. Conflito emocional é exatamente o conflito consigo mesmo. São situações que levam ao medo, à desconfiança, a sentimento de raiva, situação comum entre colegas de trabalho, que pode levar à perda de energia, à distração, a situações de exatamente afastamento do grupo. Existe também o conflito construtivo ou funcional, que a função é apoiar os objetivos do grupo, chegar em metas positivas. O que pode levar esse grupo construtivo? A benefícios para a instituição, a benefícios para o próprio grupo durante o trabalho, desperta o grupo, ou seja, ele fica mais estimulado, ele tem mais ânimo, melhora o desempenho, inclusive, de toda a equipe. E existe também os conflitos destrutivos ou disfuncionais, que são os conflitos indesejáveis. Eles podem levar à perda de estímulos do indivíduo ou da equipe, insatisfação, afastamento, que é uma das coisas que a gente fica bem preocupado, a queda de produção, aumentar a rejeição pelo trabalho. Aí existe também os níveis de gravidade, que exatamente são o conflito percebido, que é também chamado de conflito latente, onde as partes percebem existir potencialmente o conflito, podem ser, porque sentem que seus objetivos são diferentes, os objetivos um do outro, não há um objetivo comum. Os conflitos experienciado, que é quando o conflito provoca sentimentos de hostilidade, de raiva, de medo, de desrespeito, de descrédito, inclusive. E o conflito manifestado, que é o conflito expresso e manifestado através de comportamentos, que é a interferência ativa ou passiva por um ou por ambas as partes. É chamado de conflito aberto. Se manifesta sem dissimulação entre as partes envolvidas. Aí nós temos o modo de administração dos conflitos. Pode ser perder, que nenhuma das partes consegue lidar com a situação. Ninguém quer perder, existe a indignação e os conflitos não continuam resolvidos, gerando mais conflitos ainda. Existe o perder-ganhar, quando uma das partes coloca os interesses do oponente na frente. O reflexo que isso tem para a gente é de cooperação, só que há um problema nisso. Será que a pessoa que cedeu, ela realmente queria esse conflito, queria esse questionamento, ou ela apenas colocou a situação só por colocar? E também aquela situação, será que ela cedeu porque ela queria ver o bem do grupo, ou ela cedeu porque ela está totalmente desinteressada na solução? Existe o conflito
a administração de conflito, o ganhar-perder e ganhar-perder, que as duas partes estão dispostas a abrir mão, ou seja, a ceder. Nesse momento, as partes acharam que a discussão não é a solução, não é importante, mas sim a solução. Existe na administração de conflitos o ganhar-perder, o ganhar-perde. O ganha-perde, que é exatamente o desejo de satisfazer o seu próprio desejo. É baseado no poder. O que eu quero é o que vale, não aceita argumentação. Existe na administração de conflitos o ganha-ganho. É quando as partes conflitantes, elas pretendem satisfazer os interesses de todos os envolvidos. Então, nessa situação, existe uma cooperação, atingem as metas, existe mais acertos e existe uma colaboração muito maior. E para concluir essa parte de administração de conflitos, há uma frase que foi colocada exatamente no final da aula: que a verdadeira solução do conflito só pode ocorrer quando forem identificadas as razões básicas, emocionais e substantivas, resultando numa solução que permita que as duas partes conflitantes sejam vencedoras. Ok? Espero vocês na próxima aula. Tchau!